E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que você está com a gente aqui mais uma vez. Antes da gente começar a conversar sobre a nossa história de hoje, vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade da gente se reunir virtualmente. Obrigado porque o Senhor fala com a gente através da Bíblia, da Tua Palavra. E nós pedimos que hoje o Senhor nos ensine, através do que nós vamos ler e conversar, a viver cada dia com um coração que te agrada mais. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, a última parte da semana passada nós conversamos sobre o Salomão. E aqui nós demos um pulo de 60 anos. 60 anos depois da morte do Salomão é o que nós vamos conversar hoje. Muita coisa aconteceu nesses 60 anos. O reino de Israel se dividiu em dois, Judá e Israel. E agora quem está no trono é o Acabe. Não era flor que se cheire. A Bíblia fala que o Acabe foi um dos reis que mais desagradou a Deus de Israel. Ele adorou outros deuses, parou de ir ao templo, só fez besteira. Inclusive se casou com uma mulher, a Jezabel, que também só fazia besteira. Essa Jezabel também não era flor que se cheire. A Bíblia fala que ela era de outro país, ela não era uma israelita, né? E ela tinha o deus dela lá que ela adorava, que era o Baal. Quando ela se casou com Acabe e se tornou rainha, então ela falou assim: eu sou rainha de Israel e todo mundo vai adorar o Baal, que é o meu Deus. Ninguém mais vai adorar esse Deus aí deles, que era o nosso Deus, né? Não, agora vão adorar Baal. Então ela foi construir um monte de altar para Baal, proibiu as pessoas de adorarem a Deus, só podia adorar Baal. Inclusive mandou matar os profetas de Deus. Chegou pro Obadias lá, que era o mordomo que trabalhava com ela, e falou assim: ó, você é um mordomo responsável pelo meu palácio, eu quero que você mate todos os profetas de Deus. Só os de Baal que não precisava. Aí só que ela não sabia que o Obadias era um cara gente boa, fiel a Deus. Então, em vez dele matar os profetas, ele escondeu e alimentava os profetas numa caverna. Mas beleza, depois a gente fala sobre isso. E aí, tava nesse momento aí, né, a Jezabel junto com a Acabe ali fazendo um monte de coisa que desagradava a Deus. E aí surge o Elias, o profeta Elias. É a primeira vez que o Elias aparece. O Elias vai lá no palácio. Ninguém sabe como ele entrou no palácio. De repente ele estava lá na frente do trono, botando o dedo na cara do Acabe e da Jezabel, falando assim: é o seguinte, vocês fizeram um monte de coisa que desagrada a Deus, e Deus me mandou aqui, e não vai mais chover nessa terra até eu falar para voltar a chover. Não vai chover por mais de 3 anos nessa terra. E aí ele sumiu vazado. A Jezabel falou: pega, queria matar ele, mas ele desapareceu, sumiu, conseguiu fugir do palácio. E realmente aconteceu o que ele falou, parou de chover. Deus não permitiu que chovesse mais. E aí Deus falou para ele: ô Elias, é hora de se esconder, hein? Os caras vão atrás de você. Então vai para tal lugar. Tem um riozinho que passa em tal lugar lá, vai lá e fica escondido lá. Aí o Elias foi e falou assim: Deus, como que eu vou comer? Deus falou: fica tranquilo. E aí aconteceu uma loucura. Ele podia. Bom, óbvio, né? Ele bebia água do rio. Mas aconteceu que Deus mandava os corvos trazer carne para ele durante o dia. Então ele comia a carne que os corvos traziam e bebia água do rio. E assim ele ficou por 1 ano ali naquele riozinho, bebendo daquela água e comendo a comida que Deus mandava os corvos trazer para ele. E passou 1 ano assim, sem chover. O pessoal lá em Israel passa aquela seca, começa a vir a fome, imagina, não tem chuva, só tem o povo vive da agricultura, começa a morrer tudo e o povo começa a passar fome. Inclusive, o riozinho que o Elias estava lá secou também. Aí o Elias falou: e aí, Deus, secou o riozinho, agora como que jeito que eu vou beber? Deus falou assim: fica tranquilo, você vai sair de Israel, vai entrar numa cidadezinha tal, que inclusive era o país da Jezabel. Falou assim: ó, você vai entrar vai ter uma viúva lá e ela vai te sustentar. O Elias ficou meio assim, porque geralmente as viúvas eram muito pobres naquela época. Mas ele falou: vou lá, né? Aí ele chegou e quando ele chegou ele encontrou uma viúva mesmo. E aí ele falou: e aí, tudo bem e tal? Você não tem
um pão para eu comer? E aí a viúva falou assim, ixi, cara, você não sabe de nada. Eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho um pouquinho de farinha. Eu vou para fazer, dá para fazer um pão. E aí eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada, né? Nós vamos morrer de fome. E aí o Elias falou, você tem o quê? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite? Ela falou, é. Aí o Elias falou, então vai lá e faz o pão que eu te falei, traz para mim, porque a farinha do seu pote nunca vai acabar e o azeite também não vai acabar, o azeite do seu jarro. Aí ela, bom, ela não tinha nada a perder, né? Voltou lá e não é que aconteceu isso? O azeite não acabava e a farinha do pote dela também não acabava. Ficava multiplicando assim. Ela usava, a hora que ela abria, estava cheio de novo. E assim foi por muito tempo. Inclusive teve uma época ali, ele ficou muito tempo lá, mais de ano ali, que o filho dela morreu, aí ele orou para Deus e Deus curou e o filho dela ressuscitou. E ele ficou ali por muito tempo. Até que deu o tempo e Deus falou assim para ele, Elias, agora você vai voltar lá e vai lá pro Acabe. Ah, mas eles estão me procurando, eles querem, porque eles estavam procurando Elias durante todo esse tempo, né? Aí Deus falou assim para Elias, não, você vai lá porque eu vou fazer chover de novo. E aí o Elias voltou lá pro reino e encontrou Obadias. Lembra Obadias que tinha escondido os profetas? Encontrou Obadias e falou assim, Obadias, é o seguinte, eu vou esperar lá naquele monte lá, o Carmelo, que era um lugar que tinha lá, e eu quero que você avise o rei, a Jezabel, que eu vou estar lá, e chama todos os profetas de Baal, todos os servos desse Deus deles aí, que eles estão adorando, e chama lá, nós vamos decidir quem é Deus. E aí o Elias ficou esperando lá, os profetas de Baal foram para lá também se encontrar com ele, era mais de 400, muitos profetas. E aí, e o povo foi ali assistir o que ia acontecer, o que vai acontecer, né? E aí o Elias, topetudo, né? Falou assim, é o seguinte, nós vamos fazer 2 montinhos aqui. Nós vamos colocar 2 animais, um boi aqui e um boi aqui. Vocês montam o sacrifício de vocês e eu vou montar o meu. Nós vamos orar. O Deus que mandar fogo do céu e queimar e fazer um churrasco desses boi aqui é o Deus verdadeiro. Beleza? Beleza. Então eles combinaram isso. Os 2 tinham lá um boi morto, né? Para fazer um churrascão, que era o sacrifício, né? E aí eles tinham que orar. Os profetas de Baal iam pedir para Baal e Elias depois ia pedir para Deus. E quem mandasse fogo do céu para queimar aqueles boi lá ia ser Deus. Aí beleza. E o Elias falou, pode começar vocês, né? Pode ir na frente. E aí os profetas de Baal começaram e rezava, e se dava chicotava, se batia, caía no chão, rolava, gritava, e nada. E o Elias só ficava provocando. Falou assim, pessoal, fala mais alto. Às vezes o Baal foi no banheiro, às vezes ele está dormindo, às vezes ele foi viajar. E o pessoal falava, gritava, ficava em jejum, se rolava no chão e ficaram ali o dia inteiro e não aconteceu nada. O Elias falou, então tá bom. Tá aqui o meu boi, né? Minha vez. Só que vai ser, tá muito seco, tá fácil. Qualquer fagulhinha que cai aqui pode queimar isso aqui, porque tá muito seco. Faz o seguinte, faz um buraco em volta e derrama água. Aí eles derramaram água. Aí depois derrama água em cima do boi também. Então ficou tudo encharcado, a lenha encharcada, precisava de muito fogo para queimar aquilo lá. E aí o Elias orou a Deus e Deus mandou fogo cair do céu e queimou tudo, secou a água, queimou tudo. O povo, quando viu aquilo, falou assim, só o Senhor é Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Aí todo mundo correu atrás dos profetas de Baal e botaram eles para correr. Pois bem, depois disso tudo, o Elias falou, pois bem, agora vai voltar a chover. Aí os caras olharam no céu assim e falaram assim, mas tem uma nuvenzinha tão pequenininha. E aí o Elias falou, essa nuvem do tamanho de uma mão de um homem é sinal de que Deus vai derramar chuva nesse lugar. E derramou muita chuva, e choveu ali depois daquele dia. Até aqui eu quero contar essa história com vocês. E tem 2 coisas que me chamam muita atenção nessa história e eu quero que você fique pensando aí. A primeira coisa é como Deus sustenta a gente de maneira, às vezes, assim,
maluca, né? Imagina, olha o Elias quando ele estava no riozinho lá, que os corvos levavam carne para ele, né? Tipo assim, Deus mandava de uma maneira muito maluca. Se a gente for pensar, era para ele ter morrido de fome ali, né? Ou ele aprende a pescar, ou ele morre de fome, porque, tipo assim, mas Deus mandava corvo levar carne para ele. Olha só. E depois, quando ele foi na casa da viúva, imagina um pote de azeite que não acaba nunca. Ou um pote de farinha que não acaba nunca. E Deus sustentou o Elias e também a viúva, né, e o filho dela depois, de maneira milagrosa. Deus sempre sustenta a gente de maneira muito especial. E eu fiquei pensando nisso, como Deus é bondoso e amoroso com a gente, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando foi desse encontro do Elias com os profetas do outro Deus lá, quando eles oram para ver quem vai derramar fogo, e aí o nosso Deus, que era o mesmo Deus de Elias, derrama fogo e ele mostra para as pessoas que ele é Deus. Derrama fogo sobre aquele sacrifício e queima aquele boi e mostra que ele é Deus, né? Deus também demonstra para a gente que ele é Deus. Lógico que hoje Deus não derrama fogo do céu, porque ele não precisa mais, porque ele demonstrou que ele é Deus para a gente de uma maneira muito melhor, muito mais especial. Pode ser até parecida com aquela do Elias, mas ele demonstrou o amor dele através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi como aquele boi que foi queimado, só que ele foi um sacrifício que morreu na cruz por nós. E assim como Deus derramou fogo naquele boi, Deus permitiu que Jesus sofresse para que a gente soubesse que ele era Deus, para que a gente o conhecesse. Então, muito mais legal do que aquele churrasco inusitado lá, do fogo caiu no céu e queimou aquela carne, muito melhor do que isso. Foi a maneira como Deus resolveu mostrar pra gente que ele é Deus, que foi através do amor, através do perdão, perdoando a gente. Então eu quero que você pense em duas coisas. Primeiro, pensa sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre como Deus cuidou de você, ou que outras formas Deus demonstrou para você que ele é Deus. De que forma que Deus demonstra para você que ele te ama? Pensa nisso, se você quiser conversar com alguém, tá? Essa é uma coisa. De que forma Deus demonstra para você que ele te ama, que ele é Deus? E a outra coisa que eu quero que vocês façam, pensando lá na história do Elias no riozinho, dos corvos que levavam carne para ele lá, e da viúva, do azeite que não acabava, e da farinha que não acabava, eu quero que você converse com outras pessoas, com seus pais, seus tios, suas avós, as pessoas que moram com você, e pergunta sobre se teve alguma vez que Deus cuidou e sustentou da família de vocês, ou deles, mesmo antes de vocês nascerem, de maneira muito especial, de maneira inusitada, de maneira milagrosa. Conversa sobre isso. Vai ser muito legal porque você vai ver como Deus cuida da gente. E sempre cuida. Então, chama pessoas para ouvir esse vídeo junto com você. Seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, seus amigos. Se vocês quiserem ler, se vocês tiverem a Bíblia em ação, tá lá na página, deixa eu abrir aqui que eu não lembro de cabeça, 376 até a página 387. 376 até a página 387 da Bíblia em ação, tá bom? Ó, minha cachorra tá latindo lá, isso quer dizer que eu já falei muito e até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau!